Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este coelho, que pode ser um porta-chocolate, uma naninha, uma almofada para carro, uma almofada para fada do dente, pode até virar um ovo. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lu Bonitius. Eu tava doida para fazer essa peça, esse ovo que vira coelhinho, que vira ovo e que é tanta coisa ao mesmo tempo. É uma peça temática para Páscoa, mas com certeza vai ser útil e prática durante todo o ano. É aquela peça que vai transmitir carinho para uma criança, mas ao mesmo tempo ainda é uma alternativa aos preços tão caros dos ovos de Páscoa. Bora lá ver então como que eu fiz este ovo coelho. Materiais utilizados. Para a frente, 27 por 17 centímetros no tecido de poá e 27 por 17 centímetros no tecido geométrico. Para a parte de trás, 27 por 17 centímetros duas vezes no tecido geométrico. Para as abas, 27 por 19 centímetros duas vezes no tecido geométrico e duas vezes no tecido de poá. Para as orelhas, no tecido geométrico, duas vezes cada molde mais margem de costura. Para os detalhes do rosto, bochecha, focinho e dente no feltro, de acordo com o molde. O molde já tem margem de costura, corte na linha do molde. Duas miçangas para os olhinhos, plumante de enchimento. Eu vou montar o molde da frente. Imprimi as duas partes do molde. Em qualquer um dos moldes eu corto na linha tracejada. Alinho linha tracejada com linha tracejada dos moldes. Prendo com durex. Corto o contorno do molde na linha. O molde da frente ficou pronto. Os moldes das abas e das orelhas eu imprimi e vou cortar na linha. Eu fiz um molde só dos detalhes do rostinho. Você pode imprimir e usar esse molde, mas você pode usar o molde da frente mesmo e cortar os detalhes do rostinho. Então, daí não vai precisar imprimir o molde dos detalhes. Neste molde dos detalhes, eu fiz o molde completo e aqui eu deixei tudo separado: a bochecha, o focinho, o dente. Você escolhe qual molde você prefere usar. Passo a passo. Vou começar com a frente do coelho. Posiciono os tecidos direito com direito. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei. Abro a costura vincando bem os tecidos. Eu tombei a sobra de costura para o lado do tecido geométrico, que vai ser o corpo do coelhinho. Alinho a costura dos tecidos com a linha tracejada do molde. Traço o contorno do molde. Marquei também as metades da parte de cima e de baixo que estão no molde. Dobro o tecido nessas marcações, vincando bem. Daqui a pouquinho eu continuo com a frente. Vou fazer os detalhes do rosto. No molde da bochecha, eu corto na linha da boca. Corto também o focinho. Posiciono o molde sobre o feltro. Eu já tinha cortado o feltro no contorno do molde, não precisa deixar margem de costura. Com uma caneta que apaga com ferro, eu vou fazer as marcações dos detalhes. Marco onde começa e termina os dentinhos.
Corta o feltro entre essas marcações. Esses são os dentinhos. No avesso do feltro, eu fiz a marcação da metade. Eu reforcei bem essa marcação para conseguir enxergar pelo direito. Encaixo o dentinho pelo corte da boca. Vou costurar sobre a linha do meio dos dentinhos. Eu vou fazendo uma costura reta, dando retrocesso para a costura aparecer bem. Eu estou usando a sapatilha aberta para pet appliqué para conseguir enxergar bem todos os riscos do molde. E também vou fazer o bordadinho da boca. Estou fazendo esses detalhes na máquina, mas você pode fazer à mão se preferir. Para os detalhes da boca, eu estou usando o ponto zigue-zague. Para ficar um acabamento impecável, eu jogo a sobra de linha para o avesso para dar nó. Ficou assim. Eu jogo a sobra de linha para o avesso para dar nó. Posiciono o focinho na marcação e eu vou fazer o acabamento à máquina. Eu estou usando ponto para pet appliqué. Ficou assim. Na frente, eu tinha vincado o tecido na metade. Sobre este vinco, eu marco 1,5 cm a partir da costura dos tecidos. Nessa marcação, eu alinho com a parte de baixo do feltro da bochechinha. Vou fazer o acabamento do feltro. Estou usando ponto de pet appliqué. Ficou assim. Vou costurar os olhinhos. Eu tô usando miçangas, mas você pode usar feltro, botões, olhinhos prontos, pode pintar do jeito que você quiser. Dou vários pontinhos à mão para prender bem.
Os olhinhos ficaram assim. Vou fazer as orelhas. O molde tem 2 orelhas. Eu corto 2 vezes no tecido geométrico em cada molde, mas tem que deixar margem de costura. Transferi o molde da orelha direita e da orelha esquerda no avesso dos tecidos. Posiciono os tecidos direito com direito. Vou costurar sobre a linha do molde. Na parte reta, eu não costuro. Eu estou usando a sapatilha aberta para enxergar bem a linha do molde. E eu diminuí o comprimento do ponto na máquina para deixar a costura bem resistente. Ficou assim. Na ponta aberta, eu corto sobre a linha. Corto a sobra de tecido com tesoura de picote perto da costura. Por isso que eu diminuí o comprimento do ponto, para agora conseguir refilar bem perto da costura sem correr o risco de descosturar. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro. As orelhas ficaram assim. Vou posicionar as orelhas na frente da peça. Eu coloco alfinetes bem na linha do molde para eu conseguir enxergar o molde pelo direito. Posiciono as orelhas passando um pouco da linha do molde, da metade para a esquerda e da metade para a direita. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Não esqueça de tirar aqueles alfinetes que estavam na linha do molde pelo direito, porque senão você vai costurar sem querer e vai quebrar a agulha da máquina. Ficou assim. Vou fazer a parte de trás. Eu escolhi fazer com 2 tecidos porque é por aqui que eu quero encher com o plumante. E também porque se você quiser fazer esta peça com uma almofada solta para poder lavar a capa, a minha sugestão é deixar a abertura aqui. Daí, você vai ter que usar um tecido um pouquinho maior para poder fazer o acabamento da abertura. Pode até colocar um botãozinho se preferir. No meu, eu só vou colocar um enchimento direto. No avesso de um dos tecidos, eu marquei a margem de costura. Eu marquei 1 centímetro da borda. Posiciono os tecidos direito com direito. Vou costurar sobre a marcação. Aqui eu vou deixar uns 4 dedos para fazer a técnica de abertura. Costurei. Vinco bem a costura e tombo a sobra de costura para qualquer um dos lados. Descosturo na abertura. E a parte de trás ficou assim. Vou fazer as abas. Vou unir tecido de poá com tecido geométrico. Posiciono os tecidos direito com direito. Alinho o molde da aba com os tecidos, pelas laterais e pela borda de baixo. Marco esta parte arredondada do molde. Vou costurar sobre a linha. Costurei. Corta a sobra de tecido com a tesoura de picote perto da costura. Viro para o direito. Vou fazer um pesponto nessa parte arredondada e eu vou fazer também uma costura de segurança para unir os tecidos.
as abas ficaram assim. Marco a metade na parte de baixo. Alinho as abas com a parte de trás, pelas laterais e pela borda menor. Faço uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Atenção! No meu ficou mais abertinho aqui, mas eu já modifiquei o molde e o seu vai ficar mais fechadinho. E a parte de trás ficou pronta. Eu não sei se eu não gravei ou se eu perdi as imagens, enfim. Eu perdi o momento que eu uni a frente com a parte de trás, mas vamos lá que eu vou explicar. Eu alinhei a costura dos tecidos da frente com a costura dos tecidos da parte de trás. E alinhei também a metade de cima da parte da frente com a metade da parte de trás e a metade de baixo da frente e da parte de trás. Vou costurar sobre a linha do molde. Diminuir o comprimento do ponto para poder fazer uma costura bem reforçada. Escreva nos comentários. Coelhinho, que trazes pra mim? Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e encontrou a frase secreta. Costurei. Corto a sobra de tecido com tesoura de picote perto da costura. Pela abertura da parte de trás, viro a peça para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Coloco o plumante. Fecho a abertura com pontinhos invisíveis à mão. Dou uma amassadinha para distribuir bem o plumante. E o ovo coelho ficou assim. Aqui a minha sugestão de uso. Pode parecer um ovo de Páscoa, pode ser um coelhinho, pode ser um porta-chocolates, porta-ovo de Páscoa. E pode até ser um coelhinho fada do dente com bolsinho para colocar o dente e depois o dinheiro. Gostou dessa ideia? Vou deixar outras ideias de Páscoa aqui para você se inspirar. Não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.